Amém, amém. Tá conectado já. Amém. Instagram tá conectando. Amém, amém, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. No Meet tá a Luciene, a Fabiana. Amém. O pessoal que vai acompanhar a gente pelos grupos de WhatsApp depois no áudio, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Ezequiel 44, né? Como na aula passada eu falei sobre Jesus, né? Em Ezequiel 43 eu comecei a falar sobre o templo, tipificando o templo na visão de Ezequiel, tipificando claramente, né, a redenção em Jesus, né, o Espírito Santo, né. E agora, então, hoje a gente vai abordar isso de uma forma mais ampla, tá bom? Então, para isso, eu vou falar um pouquinho sobre João, tá? Então, lá o apóstolo João, no Novo Testamento, né, o Evangelho de Cristo, segundo ele escreveu, né, e lá no livro de Apocalipse, na verdade, João é um dos livros ali no Novo Testamento, né, que traz uma releitura do livro de Ezequiel, é João. Tanto no Evangelho que ele escreveu, quanto no Apocalipse, tá? Quando a gente começou a ler Ezequiel, eu lembro que na primeira aula de Ezequiel eu falei para vocês isso, né? Ezequiel é o livro mais apocalíptico que existe do Antigo Testamento. Ele é muito apocalíptico, esse livro. Tanto é que o livro do Apocalipse é chamado de o livro mais ezequiélico que existe. Então, a gente vê o quão que tem a ver, né? Um livro com outro, tem muito a ver. A gente falou sobre isso em Gog e Magog, né? O livro de Ezequiel fala sobre a guerra de Gog e Magog, né? E no livro de Apocalipse, João vem trazendo com mais clareza sobre essa guerra, né? E, caramba, essa guerra tá no livro de Ezequiel. Então, o livro de Ezequiel é um livro tão completo que ele traz pra gente uma visão totalizada do plano de Deus, da obra de Deus, né? E é por isso que ela é retomada lá no Novo Testamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Lá no Éden, antes do pecado, né? Antes de Adão, antes de Eva caírem, ali o Éden, o próprio Jardim do Éden, ele era considerado a terra inteira como o próprio templo de Deus, tá? Porque Deus habitava entre eles. A gente lembra, quando a gente vai ler Gênesis, a gente vê que Deus andava e conversava com eles, perguntava para eles como era o dia deles, né? A gente lembra disso. Eles tinham um acesso a Deus muito claro, muito real. Ou seja, Deus habitava entre eles. Se Deus habitava entre eles, ali no Jardim do Éden, andava entre eles ali, conversava com eles, o Jardim do Éden era um templo de Deus, porque Deus podia habitar entre eles. E daí começa a questão. Quando Adão e Eva caem, ao desobedecer a Deus, né, comendo do fruto que Deus havia falado que não era para comer, e ali foi o pecado deles, a desobediência, Deus tira eles do Jardim do Éden. Por quê? Porque eles já não poderiam mais andar com Deus. Deus já não poderia mais habitar entre eles. Porque o pecado havia surgido. E Deus não pode habitar no meio do pecado. Deus é santo, né? E para que a gente esteja com Deus, há necessário uma santidade, né? Então, dentro desse contexto, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Porque o Éden era um templo de Deus, onde Deus... o que é o templo de Deus? É onde Deus se manifesta, onde Deus anda, onde Deus fala, onde Deus caminha, onde Deus age, né? Então, é um lugar santo, é um lugar de perfeição. E assim era o Jardim do Éden. Mas depois que Adão e Eva ali pecaram, eles não podiam mais habitar junto com Deus. Então, criou um problema, né? Depois ali da queda. Como é que Deus poderia habitar no meio de um povo em pecado? Como é que Deus poderia agora habitar no meio de uma humanidade que não era santa? Né? Como que Deus, em sua santidade, poderia habitar no meio desse povo? E essa começou a saga da Bíblia, essa começou a ser a saga da Bíblia. Um Deus que quer habitar com seu povo e
essa é a questão, como Deus vai habitar no meio de um povo em pecado. E a solução disso foi dada ali na aliança da lei, na época de Moisés. Aí qual foi a solução de Deus para ele poder habitar no meio do seu povo? O tabernáculo. Então ali, com a aliança da lei, por intermédio de Moisés, Deus falou, há um jeito de eu habitar com vocês. De eu ficar morando no meio de vocês de novo, como eu era lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Mas eu não vou poder habitar com vocês do jeito que eu habitava lá no Jardim do Éden, porque senão eu acabaria com vocês, aniquilaria vocês, porque a minha glória não consegue suportar o pecado de vocês, né? E vocês cheiram a pecado, não tem condições. Então, a forma que eu vou conseguir habitar entre vocês é criando para mim um local especial. Vocês vão consagrar para mim esse local especial, vai ter toda uma preparação de santidade nesse local, e dentro desse local vai ter um local lá pequenininho, onde eu vou habitar, onde ali eu vou poder me manifestar, que é o Santo dos Santos. E essa era a questão. Ali Deus poderia, então, habitar no meio do seu povo. E essa foi a estratégia desde então. Então Moisés ia lá falar com Deus, Moisés entrava, a gente lembra que só quem podia entrar no tabernáculo era a descendência de Arão. A única exceção que entrava no tabernáculo, no santo lugar, era Moisés. Ele era o cara, o único que podia entrar ali, né? E ele entrava e falava com Deus ainda, né? Mas ele não entrava no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos só uma pessoa podia entrar, uma vez por ano, e não de mãos vazias, que era o sumo sacerdote, tá? Então, o Moisés entrava no santo lugar e ali tinha o véu, né? E ele desse lado conversava com Deus e Deus respondia lá de dentro do Santo dos Santos. Então, essa foi uma forma que Deus encontrou de habitar com esse povo, né? Então ele conseguiu separar a sua santidade de forma que ele conseguisse de novo habitar no meio do seu povo. E para que ele continuasse habitando ali no meio daquele povo, haviam regras. E Deus então deu essas regras. E eles tinham que cumprir essas regras para que Deus continuasse habitando no meio deles, que eram as leis que foram entregues a Moisés. E as leis que foram entregues a Moisés, elas não são constituídas apenas pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o núcleo da lei, mas a lei são mais de 600 ordens. E o povo tinha que obedecer essas ordens para que Deus continuasse habitando entre eles. Porque senão Deus ia sair. Deus não tem condições de habitar no meio de um povo que não o obedece, não se consagra, né? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que passado um tempo, passada a época de Juízes, surgiu ali a época dos reinados. A paz, Ricardo, amém, acompanhando desde lá do México, amém, glória a Deus, seja bem-vindo. E dentro desse contexto, a gente lembra que surgiu a época dos reinados. Nesse contexto da época dos reinados, Davi, né, se sentiu muito mal, porque Israel começou a crescer de uma forma, Deus começou a abençoar Israel de uma forma, né? E dentro desse contexto, o palácio do rei começou a ser grandioso, né? Então, o palácio onde Davi morava era lindo, mas a arca de Deus estava numa tendinha. E Davi começou a se sentir mal com relação a isso, né? E Davi falou, caramba, Deus, tô me sentindo mal. Eu moro num lugar extraordinário, eu moro num lugar lindo, meu palácio é enorme e o Senhor mora numa tendinha. Me deixa fazer um palácio pro Senhor. Me deixa construir um local digno para tua morada. E Deus falou, não, isso não é para você. Você tem muito sangue nas mãos. Mas eu vou deixar que o seu filho faça. Eu vou permitir que Salomão faça, mas Salomão vai ter que fazer do jeito que eu mandar fazer. Não é como vocês querem, é como eu mandar fazer. Então a gente lembra que Deus deu as medidas de como ele queria que fosse feito o templo. Então Salomão foi e ergueu o templo, a gente lembra, né? Então dentro desse contexto a gente lembra que Salomão foi e pecou contra Deus, né? O homem que tinha sabedoria, né? Mas o princípio da sabedoria é o temor de Deus e ele perdeu isso, começou a criar vários templos para as mulheres que ele casou, né? Ele teve 1000 mulheres, né? Então ele criou vários templos para Baal, Moloque, para todos os deuses das mulheres deles, e então ele começou a adorar esses deuses. E por conta do pecado de Salomão, a gente lembra que foi que Deus dividiu
Então Deus dividiu o reino. Deus, por conta do pecado de Salomão, Deus tirou a maior parte do reino das mãos de Davi. E Deus falou, só por amor a Davi, só porque eu amo a Davi, prometi a ele que o cetro não se afastaria da descendência dele, porque eu prometi a ele que dele viria o rei eterno, é que eu ainda vou deixar uma tribo para você, descendente de Davi, governar, né? E as 10 tribos vão ser dadas para outra pessoa, porque você não é mais digno, Salomão. Então a gente lembra que dentro desse contexto aconteceu a divisão, né? Então virou agora Reino Sul e Reino Norte, né? Virou Israel e virou o Reino de Judá, né? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que o Reino de Israel pecou desde o princípio, né? Desde o começo eles pecaram, quando eles criaram lá os bezerros de ouro, né? Os bois, os touros lá de ouro. E eles foram levados pela Síria, a gente lembra. Dentro desse contexto, né? Até então, Judá ainda se esforçava em obedecer a Deus, a gente lembra, né? Mas depois que a Síria levou Israel, parece que Judá começou a declinar um pouco, né? Judá começou a ficar um pouco receoso e começou a pecar contra Deus. E dentro desse contexto a gente lembra que a Assíria ia levar Judá, né? Quando a Assíria ia levar Judá ali, o povo na época do rei Ezequias, né, ouviram o profeta Isaías, ouviram o profeta Miqueias e eles se arrependeram, né? A gente lembra que eles se arrependeram verdadeiramente ao ponto de Deus os perdoar e Deus permitir ainda que eles ficassem ali, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que aconteceu algo muito importante, que Ezequias, depois disso, dessa vitória tremenda, ele começou a se achar muito, ele começou a se orgulhar muito e ele pecou contra Deus. E aí surgiu a profecia, Deus falou que a Babilônia viria e tomaria tudo que Ezequias havia mostrado ali, se sentindo e se achando ali por conta da vitória contra Senaqueribe, né? Dentro desse contexto a gente lembra que o povo, depois disso a gente lembra que vieram reis cruéis. O filho de Ezequias foi Manassés, o rei Manassés, né? Então Ezequias ele ficou um tempo revoltado, ele recebeu 15 anos extras de vida, né? A gente lembra, e ele se revoltou contra Deus, e nesses 15 anos extras de vida que ele teve, nasceu Manassés, tá? No final de vida, a Bíblia diz que Ezequias se arrependeu e que Deus o perdoou, né? E por isso Deus não permitiu que nenhum mal acontecesse durante o reinado de Ezequias, porque Deus o perdoou. Mas então começou a reinar o filho dele, Manassés. E a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei da história de Judá. A Bíblia diz que Manassés foi para Judá o que Acabe foi para o reino norte. Foi um rei terrível. A gente lembra que Manassés começou a incentivar o povo a adorar as estrelas, a consultar mortos. E não só isso, a gente lembra que Manassés, ele esculpia imagens de deuses e colocou lá dentro do templo em Jerusalém. E ele começou assim a incentivar o povo a adorar outros deuses. E isso virou um costume. Então o povo começou a adorar outros deuses. Aí a gente lembra que esse rei reinou por 50 e poucos anos, ensinando o povo a essas práticas, né? Então no final da vida dele, a Bíblia diz que ele se arrependeu. No final da Bíblia dele diz que ele tirou do templo em Jerusalém tudo que ele havia colocado dos outros deuses, ele destruiu tudo que ele havia colocado por toda a terra, mas não foi suficiente, né? Havia sido muito tempo ensinando o povo a práticas erradas. Então ele morre e o filho dele, Amon, começa a reinar, a gente lembra. E Amon reinou pouco tempo, foram só 2 anos, mas ele era tão mau quanto Manassés. E ele voltou a incentivar o povo a pecar contra Deus. Então a gente lembra que nasceu Josias, né? A Bíblia diz que só tiveram 2 reis depois de Davi que chegavam perto de Davi, que foi Ezequias e foi Josias, né? Então, havia até uma profecia, a gente lembra, sobre Josias, né? Então, eis que surgiu Josias. E Josias foi um rei bom. Josias foi um rei fiel a Deus. E a Bíblia diz que foi por causa da fidelidade de Josias que Deus não permitiu que nenhum mal acontecesse na época do reinado dele.
E assim ele reinou em fidelidade, mas o povo não era fiel. Mas ele era um rei fiel. E por amor a ele, por causa da fidelidade de Josias, Deus não puniu aquele povo na época de Josias. Então a gente lembra que Josias morreu, né? Então ali, quando estava a Babilônia se levantando, a Babilônia começando a surgir como uma potência, a Babilônia tinha destruído a Assíria já, né? A Babilônia estava já tinha destruído Nínive, estava nessa questão de destruir a Síria. Dentro desse contexto, a gente lembra que o Egito foi lá ajudar a Síria. O Egito sempre tentava ajudar a Síria, porque o Egito não queria que a Babilônia vencesse, queria que a Assíria continuasse no poder, porque a Síria era mais fácil do Egito manipular e destruir do que a Babilônia. Então a gente lembra que dentro desse contexto, Josias se intrometeu no meio disso, não era para ele se intrometer, né? E então ele morreu. A gente lembra que ele morreu. Quando ele morreu, a gente lembra que o filho dele começou a reinar, né? E quando o filho dele começou a reinar, aí começou o problema. Aí o que mantinha ali a fidelidade era Josias. Quando Josias morreu, o povo de Judá começou a pecar tudo de novo. Então o povo de Judá, né, a gente lembra que eles, nessa época, no ano 609 a.C., se eu não me engano, eles ficaram ali, 612, eles ficaram dependentes ali do Egito, né? A gente lembra que eles ficaram um tempinho ali dependentes do Egito, porque eles ficaram submissos ao Egito, porque Josias morreu perdendo para o Egito, então eles se tornaram vassalos do Egito. Então, mais para frente, né, no ano 605 a.C., a Babilônia conquista Judá. Né? Então, a Babilônia derrota a Assíria definitivamente e derrota o Egito e toma a cidade que era vassala do Egito, que era Judá. Então, nessa primeira leva, a gente lembra que Nabucodonosor leva os sábios, né? Então, Nabucodonosor foi lá e levou Daniel, levou todo mundo ali, né? Os sábios. E dentro desse contexto, o povo ficou desesperado. E o povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a fazer um monte de coisa, começava a fazer feitiçaria, começava a consultar mortos, começava a fazer um monte de loucura. Dentro desse contexto de loucura, Deus se irou com esse povo e Deus parou de mandar chuva. Então, não havia mais chuva, então a terra não produzia mais. Era uma época totalmente agrícola, né? Então não tinha chuva, o povo não tinha o que comer. Então o povo começou, né, a passar uma grande dificuldade. E dentro desse contexto foi que a gente estudou Abacuque. Lembra? Ainda que a figueira não floresça, tudo era dentro desse contexto. E Deus irado com esse povo. E o que foi que esse povo fez? Né? Abacuque pregando, Isaías pregando, né? Jeremias pregando, né? Isaías já tinha morrido. Jeremias pregando, tá? Dentro desse contexto. Outros profetas pregaram também, a gente lembra, né? Joel pregou. E vários profetas pregando ali para que aquele povo se arrependesse, que a falta de chuva era por conta deles terem se afastado de Deus. Dentro de todas essas dessas mensagens trazidas de Deus através dos profetas, em vez do povo se voltar a Deus, se arrepender verdadeiramente do que fizeram e se voltar a Deus, eles começaram a intensificar ainda mais o culto a Baal. Por quê? Porque naquela época, a gente lembra, os pagãos consideravam Baal o deus da chuva, né? Então eles entendiam que quem é que mandava a chuva? Baal. E eles foram e seguiram isso. Em vez deles entenderem que Deus, o Deus de Israel, é o Deus, né, sobre toda a natureza, sobre toda a terra, e é Ele quem manda a chuva, e é Ele quem precisava mandar chuva e não Baal, eles começaram, então, a intensificar o culto a Baal. E havia um culto, que era um culto extremo, que era um culto feito ao Deus Moloque, que era um culto onde você queimava vivo o seu filho, oferecendo a esse Deus. E esse culto era desse Deus Moloque. Mas o povo estava tão desesperado porque não tinha chuva, e eles começaram a fazer isso para Baal. Nem existia esse tipo de culto, esse povo inventou esse culto a Baal. Não existia sacrifício de filhos a Baal. O culto a Baal era um culto de orgia. Né? Eu expliquei para vocês o que era Baal. Baal, para eles entendiam por que era regado a orgia, o culto de Baal. Eles entendiam que a chuva, quando caía, era a ejaculação de Baal. Tá? Então, Baal tinha ficado tão excitado, tinha se satisfeito tanto sexualmente,
que ele ejaculava e aquilo era a chuva. Então, por isso que era um culto regado a orgia. Eles faziam todo tipo de orgia para satisfazer Baal e ele manda a chuva. Mas isso não estava resolvendo. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a matar os seus filhos para Baal. E isso nem existia. Nem os pagãos não faziam isso. O povo de Judá começou a fazer. Então, dentro desse contexto, Deus foi ficando cada vez mais irado com esse povo, a gente lembra, né? Cada vez mais irado, mais irado, mais irado. Até que então, esse povo foi levado para a Babilônia. Quando esse povo foi levado para a Babilônia, a gente lembra que Ezequiel, então, começa o livro. Como é que começa o livro de Ezequiel, né? Agora eu vou falar bastante sobre Ezequiel para a gente fazer a junção com João e Apocalipse. Quando começa o livro de Ezequiel, Ezequiel começa falando sobre a glória, né? Ezequiel começa pela glória e termina o livro dele pela glória, tá? Então, o fundamento inteiro do livro de Ezequiel... Espera só um instante, gente, tem alguém querendo entrar. A paz, José, seja bem-vindo. O fundamento do livro de Ezequiel é essa questão que vem desde o Gênesis, tá? Como um Deus santo pode habitar no meio de um povo pecaminoso, no meio de um povo que não consegue se arrepender verdadeiramente, no meio de um povo que não consegue ter um coração melhor. Como que Deus pode habitar no meio desse povo, né? É aquilo que vem vindo desde lá do Gênesis, que a gente falou no início da aula de hoje, né? Que o Éden era o templo de Deus, onde ele andava e habitava ali junto com Adão e Eva. Mas depois do pecado, Deus já não podia mais habitar com Adão e Eva. Então, Deus teve que ficar longe. E então, com a nova aliança ali no Egito, né? Com Moisés, havia a necessidade de Deus habitar com esse povo que ele fez a aliança. Mas como que Deus vai habitar no meio de um povo que é pecaminoso? Como Deus vai habitar no meio de um povo que tem um coração duro? Através do tabernáculo, né? E então depois através do templo. Mas agora, no livro de Ezequiel, surge uma questão muito interessante. A paz, Elisângela, seja bem-vinda. Agora, no livro de Ezequiel, surge uma questão muito interessante. A paz, amém. Surge uma questão muito interessante. Deus estava dentro do templo em Jerusalém. Mas o povo começou a profanar tanto o templo em Jerusalém. A gente lembra que uma das visões que foi dada a Ezequiel é que Ezequiel foi levado em espírito e lá dentro do templo as mulheres choravam por um deus pagão. Dentro do templo de Deus, elas iam lá e choravam por um deus pagão, que eu expliquei até esse culto para vocês. Dentro do templo de Deus, aconteceu que tinham vários homens, acho que 50, não lembro a quantidade, mas eram muitos homens, dentro do templo de Deus, ficavam virados de costas para o templo e de frente para o sol, reverenciando o sol. Dentro do templo de Deus. Dentro do templo de Deus, colocaram uma estátua enorme de um deus pagão. E era isso que tinha se tornado o templo de Deus. Dentro do templo de Deus, eles tinham colocado um altarzinho ali para um outro Deus. E foi isso que eles tornaram o templo de Deus. E essa é a questão de Ezequiel. Deus havia achado um jeito para morar no meio do seu povo. Dentro do seu tabernáculo, dentro do seu templo. Desde que o seu templo permanecesse santificado. Desde que o seu templo permanecesse em consagração, né? Mas agora, no livro de Ezequiel, surge um problema muito grande. Esse povo profanou o templo de Deus. A tal ponto que não foi Deus que decidiu sair. Foram eles que expulsaram, né? E é isso que Ezequiel diz. Deus diz, eu não saí de lá porque eu quis abandonar vocês. Vocês me expulsaram com as práticas imundas de vocês. Eu não podia mais habitar naquele lugar. Porque eu não posso habitar no meio da imundície. Eu não posso habitar no meio do pecado. Então vocês me expulsaram dali, eu tive que sair daquele lugar. E agora surge um problema muito grande. Porque no livro de Ezequiel, Deus diz, né? Deus fala, lá pro capítulo 30 e pouco, Deus fala assim, mas eu vou restaurar vocês. Eu vou levar vocês de volta para a terra que um dia eu prometi a Abraão. E eu vou habitar de novo no meio de vocês. E eu vou fazer isso não é por amor a vocês. Eu vou fazer isso não é porque vocês merecem, porque vocês são desobedientes. Não é por vocês que eu vou fazer isso.
mas é por amor a mim mesmo, por amor ao meu próprio nome, porque um dia eu prometi. Então, por amor ao que um dia eu disse, eu farei. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma nova aliança. E nessa aliança eu vou dar a vocês um espírito diferente. E esse espírito novo que eu vou dar a vocês vai conceder a vocês um novo coração. Ele vai capacitar vocês à obediência. E então eu habitarei no meio de vocês. Quando vocês realmente mudarem. Mas para isso eu ajudarei vocês. Porque eu já percebi que sozinhos vocês não conseguem. Vocês não conseguem obedecer a lei. Vocês não conseguem cumprir. Para que eu permaneça no meio de vocês em santidade. Então eu vou ajudar vocês. Dando a vocês um novo espírito. E ele vai dar um novo coração a vocês. E então vocês vão ser transformados. E aí sim eu vou habitar no meio de vocês. E essa é a questão, né, que eu disse desde o início. A questão da Bíblia, a questão inteira da Bíblia é essa. O foco inteiro da Bíblia é isso, né? Deus habitava no meio de Adão e Eva. O Jardim do Éden era o templo de Deus, porque Deus andava lá pelo meio de Adão e Eva, sentava e perguntava como foi o dia deles, né? E quando eles pecam, Deus já não pode mais habitar entre eles. E eles são expulsos. Então eles são expulsos do Jardim do Éden, porque eles não podem viver no Jardim do Éden, porque lá era o templo de Deus. Então eles são levados para a terra, né, para viver com seus pecados. E Deus já não habita mais entre eles, né? E mais para frente Deus encontra um jeito de habitar no meio do teu povo, através do tabernáculo ali com Moisés, né? E depois mais para frente com o templo de Salomão. Mas para isso era necessário respeitar a santidade de Deus. E eles começaram a profanar até a santidade de Deus, colocando dentro do templo de Deus aquelas abominações todas. Então Deus saiu do templo. Então Deus agora cria uma necessidade. Eu quero habitar no meio do meu povo, mas eu já entendi que o problema não é um prédio. O problema não são as construções, as paredes, o monumento que eu vou criar. O problema é o coração deles. Por mais lindo que seja o prédio que eu crie para eu ir morar, não é esse o problema. O problema é o coração deles, que não me permite morar com eles. Eu preciso mexer no coração deles. Aí sim. Então surge essa questão, né? Onde a Bíblia vem trazendo isso, tá? Então, agora do capítulo 40 até o capítulo 48 do livro de Ezequiel, Ezequiel vem traçando uma rota, a gente lembra, né? Desde então há uma sequência na Bíblia, né? Onde nessa sequência Deus fala que vai restaurar o povo. Deus fala que vai fazer isso não porque o povo merece, porque eles não merecem, que eles são só pecadores, mas porque Deus, por honra a Ele mesmo, Ele vai fazer isso. E como que Deus vai fazer isso? Deus então vai ressuscitar Ele dos mortos. E eles já eram ossos secos, mas Deus vai trazer de novo vida sobre eles. E vai fazer então com que entre o Espírito nesses corpos. E Espírito que vai dar vida. E então, né, o arrependimento verdadeiro, eles vão ser levados a um arrependimento verdadeiro através de um novo coração e vão ser levados à obediência a Deus, tá? Então a gente lembra que Ezequiel, então, do capítulo 40 a 48, Ezequiel fala, né, a gente lembra que depois disso, né, Deus conduz esse povo até a terra que foi prometida, vão ter um tempo de reinado com o rei davídico que Deus prometeu, a gente falou sobre isso, sobre o reino milenar, e então vem a guerra de Gog e Magog, que no livro de Ezequiel diz isso, a gente lembra no capítulo 38 e 39, né, que é repetido lá no livro de Apocalipse por João, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que no capítulo 40 até o capítulo 48, então Ezequiel fala que ele vê um novo templo sendo construído. Deus encontrou um jeito de habitar no meio do seu povo. E Ezequiel começa a descrever isso pra gente. Aí Ezequiel começa a falar, caramba, eu vi um templo. Eu vi um templo novo. E é diferente de tudo que eu já vi na terra. É um templo enorme. Como o espaço é enorme. O espaço da santidade aumentou muito mais. Tremendamente. E então Ezequiel fala que vê uma figura ali, né, que reluzia que nem um bronze. E essa figura começa a medir
cada detalhe desse templo para ver se está tudo ok. Porque o templo, ele precisa ter as medidas corretas. E então, ele mede tudo ali, né? E o templo está perfeito. No templo está perfeito, o templo foi muito bem construído, está erguido. E esse templo é maior do que todos os anteriores. O espaço é muito maior para Deus habitar. E então, depois que o templo vai todo medido, Deus fala, então, para Ezequiel falar. Fale com o povo. E se eles se arrependerem verdadeiramente, só se eles se arrependerem verdadeiramente, aí sim, esse templo será erguido. Mas a primeira condição é o arrependimento verdadeiro. Então, esse templo vai ser erguido. Então, a gente lembra que a visão de Ezequiel é essa. O povo se arrepende verdadeiramente. Então, depois que o povo se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, esse templo é erguido. Então, depois que esse templo é erguido, chega esse ser, né, esse anjo, e ele mede cada milímetro desse templo. E ele vê se está tudo ok, se está tudo regular. Depois que ele viu que está tudo certo, a glória entra. Aí a glória de Deus entra pelo portão leste. Aí a gente lembra que a glória de Deus entra pelo portão leste, e depois que a glória de Deus entra pelo portão leste, o portão se fecha. E ninguém mais pode entrar por este portão. Só a glória de Deus. Como a glória de Deus já entrou, ninguém mais entra. Depois que a glória entrou, o portão fecha definitivamente. Não há mais nada que entrar ali. A glória já entrou. A glória está lá dentro do templo. Né? Então, dentro desse contexto, né, agora no capítulo 44, a gente lembra que no capítulo 43, né, depois que a glória de Deus entra, fala no capítulo 43 sobre um príncipe pra gente, né? E esse príncipe, ele tem acesso à glória, ele tem acesso, né? Fala que é o único que é capaz, que tem o direito de se sentar com Jesus, de se sentar com a glória, né? De comer diante de Deus. É o único, é esse príncipe, né? Só que esse príncipe, ele não pode entrar pelo mesmo portão que a glória entrou. Ele entra pelo vestíbulo, né? Diz isso no capítulo 43. O príncipe, ele tem acesso à glória, mas ele não entra pelo mesmo portão que a glória entrou. Ele entra pelo vestíbulo. O que quer dizer isso, né? O que é o vestíbulo? O vestíbulo é uma sala interna. Então, aqui é a porta. Depois que você entrou pela porta, tem o vestíbulo, entendeu? O vestíbulo é como se fosse um saguão. Então, você entrou pela porta principal, depois da porta principal tem um saguão, né? Tem ali um pátio, um local. Esse é o vestíbulo, que dá acesso à glória. E o príncipe tem acesso ao vestíbulo, mas ele não entra pela porta, ele entra pelo vestíbulo, né? Então ele entra direto pelo saguão, ele não passa pela porta. Então, para o príncipe ter acesso ao vestíbulo e alcançar a glória, ele só consegue fazer isso de uma forma, por dentro. Então, o acesso é interno, né? Então ele entraria por outra porta, pela porta norte, pela porta sul, e então por dentro ele é o único que tem acesso ao vestíbulo onde vai para a glória. Mas ninguém tem, só ele tem, só o príncipe, né? Então ele tem acesso a esse saguão por dentro do templo, não por fora. Então só um entra pelo portão, a glória. Só Deus entra por aquele portão. O príncipe, ele não tem a intenção de roubar a glória de Deus. O príncipe, ele não tem a intenção de querer ser Deus, né? Então ele reconhece que a glória é maior do que ele. Então a glória entra e ele entra pelo vestíbulo, tá? Dentro desse contexto, agora, do capítulo 44 em diante, vai começar a falar sobre o funcionamento interno pra gente desse templo, tá? Então vão ter ministros, vão ter sacerdotes trabalhando dentro desse templo, vão ter trabalhadores ali e tudo, tá? Então, o que que acontece? Eu tracei aqui, né, uma progressão do capítulo. Tem uma progressão que diz assim, no capítulo 40, Deus vai medir o templo, no capítulo 41, Deus revela a estrutura do templo, no capítulo 42, Deus deixa claro que o intuito dele é separar o santo do profano, porque havia acontecido isso, o povo estava misturando o profano com o santo, entrando dentro do templo de Deus e profanando. E no capítulo 43, então, a glória retorna, que a gente viu na aula passada. E agora no capítulo 44, o que é que acontece no capítulo 44? Eis a pergunta: e quem é que pode se aproximar dessa glória agora? Quem é que pode? Entendeu? Essa é a questão do capítulo 44.
porque o templo de antes, né, havia sido muito profanado. E a gente vai ver isso agora. No capítulo 44, a Bíblia diz que eles deixaram estrangeiros pagãos trabalharem dentro do templo. Eles permitiram, né, que cultos pagãos fossem feitos dentro do templo. E tinha sacerdote dentro do templo que fazia os cultos pagãos. Então, ou seja, né, qualquer um entrava no templo. Qualquer um podia ir. Eles deixavam qualquer um. E é essa a questão do capítulo 44 agora. Deus está dizendo, a festa acabou. Agora o negócio não é mais bagunçado. Agora eu vou saber quem pode se aproximar de mim e quem não pode. Ninguém vai enganar a minha glória. Ninguém vai me enganar. Ninguém vai poder permanecer dentro do templo. Ninguém vai poder permanecer na minha glória, se não for do jeito que eu estou falando. Então agora o negócio muda, entende? O que acontece, né? Quanto mais próximo da santidade de Deus, é isso que vai revelando no capítulo 40 até o capítulo 48. Quanto mais próximo da santidade de Deus, maior a exigência de santidade. Mais santo você vai ter que ser. E tudo isso bate, gente, quando a gente pensa em João e Apocalipse, tá? Antes eu quero falar sobre uma coisa que é uma coisa hoje real, tá? Lá em Jerusalém. Se você vai lá em Jerusalém, existe um muro na cidade de Jerusalém que lá tem uma porta dourada nesse muro, tá? Se você pesquisar, você vai achar, tem uma porta dourada lá no muro em Jerusalém. E o que acontece? Algumas pessoas, eles acham que essa porta está relacionada a esse capítulo 44 do livro de Ezequiel. E eu não concordo, eu vou explicar por quê, segundo a Bíblia, não é da coisa da minha cabeça, não, segundo a Bíblia, né? Mas qual que é o costume, o que eles entendem, né? Há uma profecia, a gente vai ver no livro de Zacarias, que diz que o Messias vai vir do Monte das Oliveiras, né? Há a profecia, né, que ele entra ali montado num jumento e tal, né? E depois ele volta, né, na sua glória ali, triunfante, tá? E agora, no capítulo 44, né, também fala sobre o portão, tá? Então, agora no capítulo 44, diz que o portão que passou a glória vai permanecer fechado. Então, o que acontece? Lá em Jerusalém, existe uma tradição, né, um costume que foi passado, e eles entendem o quê? Que o Messias vai vir. Tá? Então eles entendem que não é Jesus, né? Eles entendem que é um outro Messias, eles entendem que o Messias vai vir e o Messias vai passar por essa porta. Eles entendem que o Messias vai vir por esse lado, entendeu? Eles entendem que ele ainda vai vir e ele vai passar por esse lado. No século XVI, a região foi tomada pelos muçulmanos, né? Então no século XVI a região ali tomada pelos muçulmanos, um sultão que governava ali na época soube dessa tradição. E ele então resolveu erguer um muro e fechar a porta. Ele selou, tem uma porta dourada lá até hoje. Você vai lá hoje, tem essa porta. É uma porta dourada, essa porta tá fechada, tá? E além do mais, ele decidiu fazer ali dentro um cemitério muçulmano, tá? Por quê? Porque ele entendia, não, um sacerdote jamais vai pisar num cemitério. Porque a aliança não permite, né? A aliança da lei não permite que ele fique andando no meio dos mortos. Então ele fez um cemitério ali, tá? E essa, gente, se você pesquisa na internet, você vai achar isso, tá? Vai até ver o portão, tudo. Tem até às vezes pastores que pregam sobre isso, que esse portão seria o cumprimento da profecia do capítulo 44. Mas eu não concordo, tá? Então o que acontece? Na verdade, Jesus já passou. Né? Jesus já entrou no jumento, né? Jesus já passou pelo portão, né? A Bíblia não fala claramente por qual portão Jesus entrou, né? Mas pela tradição eles entendem que foi esse portão. Só que não é esse portão, que esse portão é novo, né? Esse portão foi construído no século XVI. Mas embaixo desse portão tem um outro portão, tá? Tem até
um arqueólogo que ele estava trabalhando lá nas regiões, ele começou a cavar lá e ele achou o portão embaixo. O portão em que Jesus passou, o portão mais antigo da época de Jesus, que é provavelmente o portão em que Jesus entrava ali na cidade. E quando ele achou, ele ia voltar para fazer mais, pegar mais trabalho e fazer mais escavações. Aí ele foi proibido, tá? Se você pesquisa, você acha isso. Ele foi proibido. E então foi erguido um muro em cima desse outro e foi colocado um portão selado. Esse portão está fechado, tá? E existe essa tradição. Eles ficam ali à espera de alguém, né, do Messias que virá e passará por esse portão. E eles entendem que esse é o Messias, né, porque ele vai passar por esse portão, tá? Talvez tenha mais a ver esse raciocínio, né, do sultão, talvez tenha mais a ver com o livro de Zacarias do que com Ezequiel 44. Mas eu vi pastores falando, é o cumprimento de Ezequiel 44. Eu não concordo, né? Não concordo com isso. Porque aqui o que está sendo fechado é a porta do templo. A porta do templo, depois que a glória de Deus passa, ela é fechada para sempre. Nunca mais vai se abrir. Não tem essa conversa igual vai abrir de novo. Não, nunca mais vai se abrir. Porque, sabe aquela coisa, né? É santo lugar e só Deus passa, ninguém mais passa, né? O lugar santo. É a mesma coisa ali de Moisés, tira essa sandália porque aqui o lugar é santo, né? É a mesma coisa. Deus passou por ali, ninguém mais pode passar. Então, não é que alguém vai passar de novo. Não, já passou, não tem outro, não vai passar mais. Acabou. O portão está fechado. Mas o portão que é falado no capítulo 44 não é o portão da cidade de Jerusalém. Porque esse portão hoje lá dourado que está fechado não é o portão do templo. É o portão da cidade de Jerusalém. E não é isso que Ezequiel fala. Ezequiel fala que é o portão do templo que será fechado depois que a glória de Deus passar. Tá? Então isso é um ponto importante para eu falar. Eu não considero que seja o cumprimento da profecia aquele portão lá que está fechado, dourado, né? Até porque ele só foi fechado no século XVI, gente, lá para 1500, 1600, né? Depois de Cristo. Então eu não acredito que seja o cumprimento dessa profecia. Até porque ele fala aqui sobre um templo espiritual. Porque a gente lembra que Ezequiel ele se revela lá em Apocalipse no livro de João. Então a gente vai ver lá no livro de João que na verdade o templo que Ezequiel está vendo, ele se revela em Cristo, porque João depois fala pra gente, o livro do Novo Testamento fala pra gente, mais pra frente, que não haverá um novo templo. Deus não vai fazer um novo templo em mãos humanas, ou construção física. É muito claro que Jesus é o templo de Deus. E no Apocalipse diz que o Cordeiro e Deus, Jesus e Deus são o próprio templo. Não existe outro templo. A própria presença deles é o templo em si. É como no Jardim do Éden, lembra que eu disse? Quando a gente começou a aula hoje, eu falei que o Jardim do Éden, Deus andava lá no meio do Jardim do Éden e falava com Adão e Eva. Deus ia e perguntava como foi o dia deles. Ou seja, o Éden era o templo de Deus, porque era o lugar onde Deus caminhava. Então, o lugar onde Deus está é o templo dele. É o que Jesus traz na revelação no Novo Testamento para a samaritana no poço, né? Quando ele diz, não, o lugar certo para adorar a Deus não, você vai ver logo, não vai ser nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Você vai poder adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Né? E é essa a questão que o Novo Testamento vem trazendo para a gente, que não haverá construção de um novo templo físico, não haverá paredes, né? Mas sim que o templo se perfaz em Cristo, no próprio Cordeiro e em Deus. E até que isso aconteça e que ele habite conosco, nós nos tornamos o templo de Deus, através da obra redentora de Cristo. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós, através da obra, né, de redenção na cruz. Então, o livro de João, tanto o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, tanto o Apocalipse, João vem trazendo essa revelação, tá? Então, se você observa, se você estuda, se você quiser se aprofundar mais no livro de Ezequiel, eu te oriento a ler também João e a ler Apocalipse. Lê os três juntos, porque eles se complementam. Entendeu? Então, tanto é que quando João fala no livro de Apocalipse, João traz
Gente, é a mesma coisa do que Ezequiel está falando. João traz exatamente o que Ezequiel está falando. E João nem explica, porque João deduz, não, você conhece Ezequiel. Não vou te explicar, você conhece. Você sabe quem é Ezequiel, você sabe o que Ezequiel disse. Tá? É dentro desse contexto que vem ali João falando, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, tá? E quando João fala, se você cruza os 3 livros, tá? Você traz a revelação do templo. Bate quando você cruza os 3 livros, tá? E mostra claramente pra gente que o que é essa revelação do templo. É o que eu disse na aula passada que eu havia pensado. Lembra que eu falei? Falei, caramba, deve ser isso. E realmente, eu fui cruzar os 3, né? Porque João nos explica Ezequiel depois. João nos revela, como se Ezequiel fosse... como a Bíblia diz, né? Ezequiel é a sombra, né? Ele não mostra o negócio exato, ele mostra a sombra ali. Mas João vem e fala o que é claramente pra gente, né? Foi o que eu disse, igual, por exemplo, se eu for tentar descobrir o que é e é a sombra de um ventilador, né? Eu vou falar, é um negócio redondo, eu vou falar os detalhes que eu tô vendo pela sombra. Mas assim, quando eu olhar pro ventilador, eu vou saber. Eu vou estar ali olhando pro ventilador, o ventilador vai estar na minha frente e eu vou falar, caramba, sai vento disso daí, eu não sabia pela sombra. Caramba, a cor é preta, eu não sabia pela sombra, né? Caramba, tem tantas hélices, eu não sabia pela sombra. Mas pela sombra eu tinha uma noção do que era. É um negócio redondo, dá pra ver assim, mais ou menos o que é. Mas eu não tenho a revelação completa, né? E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é essa sombra, né? E o Novo Testamento nos traz a revelação completa. Quando a gente para pensar nisso, então eu fui e considerei, falei, não, vou estudar a luz de João e a luz de Apocalipse. E realmente, quando você estuda a luz de João e de Apocalipse, esse tempo inteiro que está sendo mostrado aqui por Ezequiel, que Deus arrumou um jeito de habitar de novo entre o seu povo, porque o objetivo é esse. A questão, a saga de Deus é essa. Como que eu vou habitar no meio de um povo que é um povo um pecado, que é um povo desobediente, que é um povo de coração duro? Como que eu vou habitar no meio desse povo? Eu tentei habitar por meio de prédios, não deu certo, porque o problema não é o prédio, o problema é o coração dessa gente, né? Então Deus acha uma solução. A obra redentora de Cristo, né? Então, através da obra redentora de Cristo, quando nós cremos em Cristo verdadeiramente, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Então, Cristo faz a obra redentora em nós. Então, ele nos limpa, ele nos lava de todos os nossos pecados e de todas as nossas imundícies. Já não há mais culpa em mim, já não há imundície em mim, já não há pecado em mim, já não há mais passado em mim. Então, o espaço expandiu, ficou maior, né? Por isso que ele fala, né? Se deixa a casa vazia, volta cada demônio que estava aí, volta com mais 7. Então, a casa expandiu, né? Tem tudo a ver com esse templo, que é maior. A casa expandiu. E então, o Espírito Santo vem e mede. O Espírito Santo vem e fala assim, tá tudo certinho aí? Tá tudo ok? Então eu vou entrar. Aí o Espírito Santo entra, né? Então, parece muito com isso, né? Aí a glória entra pelo portão leste. Aí a glória entra. Então, quando a glória entra, o que acontece? O portão fecha. A glória está lá dentro. Ninguém mais pode entrar. Porque a glória está lá dentro. Né? Então, é a mesma coisa. O Espírito Santo está dentro de nós. Ninguém mais pode entrar. Não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus cair endemoniada, gente. Não tem. Não tem. O Espírito Santo está dentro de você. Não tem. Se cair endemoniado, o Espírito Santo estava aí, não. Né? Então, quem tem o Espírito Santo não cai endemoniado, não tem como. Não tem condições, o portão está fechado. Não há como entrar, né? E é dentro desse contexto aqui que vai continuando, né? Então, eu fui tentando, né, estudando João e Apocalipse, eu fui tentando achar a tipologia desse templo aqui, que Ezequiel fala, né? O que seria o que? Segundo Apocalipse e segundo João, que seria o que dentro desse templo, né? E eu fui chegando a essa conclusão, né? Aqui a gente vai ver que fala sobre uma descendência de sacerdotes. Só vai poder ser sacerdote de Deus quem for fiel. Só vai ser dado o dom, né, a honra de ser sacerdote de Deus àquele que for fiel. E é isso que Zadok simboliza, né? É isso que Zadok tipifica aqui. Quando a gente para pensar que aqui diz, né? A descendência de Zadok agora é que será sacerdote, vai ser digna de exercer o sacerdócio. Nenhum outro vai ser, somente a descendência de Zadok. Por quê? Porque quando pecaram dentro do templo,
os únicos que permaneceram fiéis foram a descendência de Zadok. Fidelidade. E aqui vai dizer pra gente o que é ser sacerdote. Ser sacerdote é servir, sim, é servir a Deus, mas é ensinar. Ser sacerdote é conhecer a lei nos mínimos detalhes, é conhecer Deus com profundidade. Ser sacerdote é conhecer tudo, ao ponto de você passar adiante. Isso é ser sacerdote. Aqui vai dizer claramente, a função do sacerdote é ensinar. E vai ser dada a função de ensinar a quem for fiel. E no Novo Testamento diz que todos os que são de Cristo, que têm o Espírito Santo e que são fiéis, são sacerdotes. Então, no Novo Testamento diz que todos nós somos sacerdotes. Todos nós exercemos o sacerdócio, né? Desde que nós estejamos em Cristo, né? Que nós tenhamos o Espírito Santo, que nós sejamos fiéis, né? Nós temos o sacerdócio. A gente é sacerdote, mas para exercer a gente tem que cumprir o que está dizendo aqui, né? Às vezes a pessoa tem o sacerdócio, mas ela não exerce, né? Ter é diferente de exercer, mas todos temos que exercer o sacerdócio, e isso vai ser dito aqui, tá? Então, além disso, aqui diz sobre ministros. Pessoas são separadas para posições diferentes dentro desse templo que vai ser erguido. Então, umas pessoas são umas coisas, outras, umas coisas mais simples, outras mais... Gente, parece muito com a igreja, não parece? Né? Onde na igreja, né, todos nós somos o corpo de Cristo. Mas uns são o coração. Outro é o dedinho do pé. Um é o pulmão do corpo de Cristo. O outro é o dedinho da mão. Entendeu? Vai mudando, né? E dentro do corpo de Cristo a função de cada um. E também são dados, né, dentro do corpo de Cristo, Jesus distribui, né, para uniformizar a sua igreja, ministérios. E também diz isso aqui. Então, alguns são levantados para mestres, alguns são levantados para apóstolos, alguns são levantados para pastores, né? E Jesus determina o quem vai ser o quê, para uniformizar, para que a sua igreja ande como um todo, como um corpo, né? Que tá indo certo. Imagina, né? Uma pessoa que tá querendo ir para frente, mas a perna tá levando ela para trás. Não. A igreja de Cristo tem que andar num sentido só, né? O corpo inteiro indo no mesmo sentido. E é isso o ministério, né? E quando você para pensar nisso tudo, eu falei, caramba, realmente, gente, é incrível. Estude, se quiser, assim, né? Tem gente que gosta de se aprofundar, né? Se quer se aprofundar, faça isso. Estude João. Não precisa estudar João inteiro, se quiser entender do capítulo 40 em diante, você vai ali, eu não lembro qual que é, gente, mas são uns 10 capítulos, talvez até menos, tá? De João e de Apocalipse. Estuda os 3, você vai entender bem o que eu tô falando, né? Porque bate, a tipificação é muito clara, né? Então, você vê, por exemplo, também esse príncipe, né? Nos falado de um príncipe. Mas dentro do templo, ele é príncipe. Ele jamais tenta usurpar o trono de Deus. O trono é de Deus. Ele não tenta usurpar. Ele reconhece que ele é um príncipe, entendeu? E é extraordinário isso, né? E, caramba, aí eu parei para pensar, o príncipe também não pode ser Jesus, né? Porque o príncipe sendo Jesus não é muito coerente, porque o príncipe, ele oferece sacrifícios por si mesmo. O príncipe está sempre oferecendo sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Ele intercede por ele e pelo povo. O príncipe está sempre fazendo isso por causa dos seus pecados, reconhecendo, né, a sua fragilidade, a sua condição, né, de fraqueza. Então, mas se a gente para pensar pela tipologia que João traz para a gente, pelo Apocalipse e pelo Evangelho, parece que é a igreja. Tipifica a igreja, né? A igreja realmente, né? Chegando ali, a igreja tem esse privilégio, esse direito, por causa de Cristo, através de Cristo, né, a chegar ali até o vestíbulo, né? Mas como é que chega até a glória de Deus? Somente por dentro. Não tem lógica isso, gente? Eu parei para pensar, caramba, é verdade, né? Quando a gente lê que o príncipe está entrando, que o príncipe tem o direito de entrar e sair naquele espaço ali onde está a glória,
A gente acha de primeira mão que é pela porta, mas a Bíblia não diz que ele entra pelo portão, a Bíblia diz que ele entra pelo vestíbulo. Então, ele entra por dentro e sai por dentro. O vestíbulo é uma área interna, o portão está aqui. Não é o portão que ele passa, é o vestíbulo. Então, ele pode acessar a glória, entrar e sair pelo vestíbulo. Ou seja, ele acessa a glória internamente. Ele já está dentro do templo. Ele já faz parte do templo, né? Ele já está ali. Então, ele tem acesso à glória. Então, tem tudo a ver com a obra redentora de Cristo, né, gente? Tudo que a gente lê aqui do capítulo 40 em diante tem tudo a ver com o que João traz pra gente, tá? Então, dentro desse contexto, eu vou falar agora sobre quem é que pode se aproximar da glória de Deus, né? Então, foi o que eu disse, do capítulo 40 em diante, Deus fala que descobriu um jeito para ele habitar novamente no meio do povo, né? E ele fala como que é esse jeito. É mudando o coração desse povo. O povo se arrepende verdadeiramente, um novo templo é erguido, né? O Espírito entra, a glória entra. Então esse povo é transformado e trabalha sacrifício contínuo, trabalho contínuo ali, né? Para o fogo não diminuir, para o fogo não apagar, um trabalho contínuo e o acesso à glória lá dentro do próprio templo, né? Então, extraordinário, né, gente? Eu vou começar agora a leitura e a explicação do capítulo. Gente, antes de eu começar, deixa eu perguntar, Luciene e José, como vocês estão comigo aqui ao vivo, deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Deu? Então amém, porque senão vocês são minha referência aqui, porque senão eu dou o que ficou confuso, eu dou uma reforçada. Deu para entender, Lu? Amém, 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 Lu, obrigada, amém, José, obrigada, amém, amém. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 44, tá? Falado sobre tudo isso. O portão dourado, vocês entenderam também, né, gente? Que eu não entendo o que é, porque é o portão da cidade de Jerusalém. Existe essa tradição ainda hoje, eles estão lá esperando, né, que o Messias venha e passe por aquele portão, né? E alguns pastores protestantes, eu vi uma pregação esses dias de um pastor conhecidíssimo, e ele falando, não, gente, esse portão aqui é cumprimento da profecia de Ezequiel 44, Jesus passou por ele e agora tá fechado, né? Mas não tem lógica, não tem lógica. Se a gente for entender realmente que a revelação de Ezequiel é trazida por João, né, tanto no Evangelho como no Apocalipse, não tem lógica, porque primeiro que Ezequiel está falando do portão do templo fechado, não é portão da cidade, né? O muro é da cidade ali onde está o portão fechado, então não tem lógica, né? Então eu acredito que aquele portão não tem nada a ver com isso daí, né? Mas eu acredito realmente que isso daqui, esse templo aqui novo erguido, tipifica realmente a obra redentora de Cristo, né? Até porque o Novo Testamento diz isso, né? Que não vai haver novo templo. Não vai ser construído um templo, porque a questão é que Deus quer voltar para o que era no Éden, entendeu? Não tem lógica construir. Lá no Éden não tinha um templo. Por quê? Porque toda a terra era o templo de Deus. Entendeu? Então não tem lógica se construir um templo físico de novo, porque qual é o intuito de Deus? De que toda a terra seja o templo dele. Que ele possa caminhar para todos os lugares, que ele possa ir para qualquer lugar, porque toda a terra é santidade, né? E o livro de Apocalipse traz isso pra gente, onde toda a terra será santidade, onde a glória de Deus se manifestará em todos os lugares. Deus vai para todos os lugares e a gente vai ver ele em todos os lugares, vai ser como no Jardim do Éden, né? E é esse o intuito de Deus, de voltar a habitar no meio do seu povo, não através de um prédio fechado, onde todo mundo tem que cair no prédio, não, mas que ele faça como lá no Jardim do Éden, quando ele andava ali no meio do jardim, encontrava Eva e perguntava como foi o dia dela, quando ele andava e via Adão ali, né? Então é dentro desse contexto, né? A gente tem que pensar nisso. Deus, ele não quer habitar no meio de nós, na eternidade, num prédio. Ele quer habitar como habitava lá no Jardim do Éden. O objetivo é voltar ao que era no Jardim do Éden, porque ali era o ideal de Deus. E aquilo foi quebrado. E a gente tem que voltar para aquilo, né? Então, a intenção é realmente a terra inteira ser o templo de Deus. Deus habitar entre nós na terra inteira, a terra inteira santificada, né? Nós todos ali com Deus, caminhando e estando na presença dele.
Amém. Então, no versículo 1 diz assim: Então o homem me levou de volta ao portão extremo do santuário, o que fica voltado para o leste, mas o portão estava fechado. O Senhor então me disse: Este portão, Ezequiel, vai ficar fechado. Ninguém vai abrir esse portão. Ninguém vai passar por ele. Porque Deus passou. Por isso ele vai permanecer fechado. Lembra o que tinha acontecido? Vamos lembrar da ordem? No capítulo 40, o templo foi construído, foi erguido. Então chega um anjo e começa a medir todo o templo. Capítulo 41, 42, continua medindo tudo dentro do templo, fora, descrevendo o templo inteiro pra gente. Um templo muito mais espaçoso do que era antes, né? E muito mais majestoso, um templo muito melhor, né? E então, dentro desse contexto, no capítulo 43, a glória volta. Né? Depois que tá tudo medido certinho, tá tudo ok, a glória entra. A glória entra pelo portão leste, né? Então, pelo portão leste, depois que a glória entra, o portão fecha. Então, no capítulo 43 diz que o único que tem acesso a esse percurso que a glória fez e a ter um acesso direto ali com a glória, sentar e comer com a glória de Deus, com o próprio Deus, né? É o príncipe. Mas ele não tem acesso pela porta que a glória entrou, porque a porta está fechada. Ninguém entra e ninguém sai por aquela porta. Ele tem acesso por onde? Pelo vestíbulo, né? Por dentro, ali por dentro do templo. Então, por dentro do templo ele vai chegar ali ao saguão, né? Então, aqui é a porta, andou um pouquinho ali depois da porta, tem um pátio, um saguão ali, né? Que a glória passa, então, e quem é que pode ter acesso à glória? O príncipe. Através da onde? Por dentro, indo por dentro do templo, através do vestíbulo, através desse saguão, né? Então, aqui diz isso. Ninguém mais vai, o portão vai permanecer fechado, porque Deus passou ali. Ninguém é digno de passar, Deus passou. O lugar é santo, né? Isso era muito comum, gente, e antigamente. A gente já viu isso em alguns textos aí da Bíblia. Antigamente, existiam portões que só o rei podia passar. E se o rei passou, ninguém mais passava, entendeu? Então era um portão onde só o rei passava. Se você passasse naquele portão, você seria morto. Porque você não é digno. Só o rei passava naquele portão. E é nesse sentido. Só Deus passa nesse portão. Deus passou, ninguém é digno de passar. Nem o príncipe. Nenhum príncipe passa por esse portão. Entendeu? Só Deus. O príncipe aqui, ele nunca tenta usurpar o lugar de Deus. E isso vem depois do que a gente estudou no capítulo 43, né? Porque os reis anteriores, eles tentavam usurpar o lugar de Deus. Eles criavam palácios monumentais ao lado do templo de Deus para disputar com Deus. Mas esse príncipe não. Ele não tenta disputar com Deus. Jamais. Ele se submete a Deus. Então, no versículo 3 diz que somente o príncipe poderá sentar ali naquele lugar para comer uma refeição diante de Deus. Então, somente o príncipe pode chegar lá pelo vestíbulo, né? Ele não entra pelo portão, ele entra por dentro, tem acesso por dentro e chega no vestíbulo. Só ele tem o direito de sentar ali diante de Deus e comer com Deus. Aí aqui diz, ó, claramente no versículo 3, ele, o príncipe, vai entrar pelo vestíbulo do portão. Ele não entra pelo portão. Ele entra pelo vestíbulo do portão. E ele sairá pelo mesmo caminho que entrou. Ele não passa pela porta que a glória passou. Ele vai pelo vestíbulo por dentro, né? Ele vai por dentro, tem acesso à glória, pode sentar e comer com Deus. Ele sai pelo vestíbulo por dentro e vai por outra porta embora. Ele não pode pela mesma porta, porque só a glória passa por aquela porta. Aí no versículo 4, então diz... depois, né, esse ser que estava ali medindo, lembra? E levando Ezequiel para os lugares, esse ser levou ele para o portão norte, né? Então aí Ezequiel foi levado para o portão norte, entrou no templo pelo portão norte e esse ser levou Ezequiel até a frente do templo, tá? Por quê? Porque lembra que Ezequiel não pode entrar pela porta da frente, porque a frente do templo fica para o leste, né? Então a frente do templo fica pro leste. Quem foi que entrou pelo leste? A glória. O portão tá fechado, ninguém mais pode entrar. Então agora o que esse anjo faz? Pega Ezequiel, entra pelo portão norte, então ele entra, leva Ezequiel até a entrada do templo, por dentro,
E ele vê então a glória. Aí quando ele olha, ele vê a glória enchendo todo o templo. Aí então quando ele viu a glória enchendo todo o templo, ele se prostrou com o rosto diante de terra. Então Deus vai e diz para Ezequiel: Ezequiel, presta muita atenção. Ouça com muito cuidado e observe tudo que eu vou mostrar para você sobre as leis que vão reger esse templo. Presta atenção em todas as instruções que eu vou dar sobre esse templo. Repara bem em quem é que pode entrar aqui. Repara bem em quem é que deve ficar de fora. Lembra? Havia um esforço aqui enorme, porque esse povo não sabia separar o santo do profano. E esse povo profanou o templo de Deus. Né? Deus havia achado um jeito de morar, habitar no meio do teu povo, né? A gente lembra, foi o que eu falei no início da aula de hoje, né? Esse pensamento é interessante da gente chegar assim. Deus habitava no meio de Adão e Eva, né? Deus andava, circulava pelo jardim do Éden tranquilamente, andava ali pelo jardim, conversando com Adão e Eva. Ou seja, se Deus andava por todo o jardim, o templo de Deus era o jardim era o próprio templo de Deus. E então, Adão e Eva caíram. E eles foram expulsos do templo. Senão eles iam profanar o templo. Então eles foram expulsos do templo. Porque eles tinham pecado. Então Deus já não habitava mais entre eles. E surgiu essa questão, né? Deus queria habitar no meio do teu povo, mas como? Se Deus é santo e o povo é pecaminoso. Como que Deus vai habitar no meio desse povo? Então Deus criou um jeito. Lá na aliança da lei. Eu descobri um jeito, Moisés, de eu habitar no meio do meu povo. De novo. Parecido com o que era lá no Jardim do Éden, mas não tão livre. Mas eu descobri um jeitinho. Fazendo um templo para mim. Faz um templo para mim, mas só fazer o templo não basta. Para que eu habite ali no meio daquele povo, naquele templo, o povo precisa obedecer algumas leis. Então escreve aí, Moisés. Aí a gente lembra, Deus escreveu na tábua, né, 10 mandamentos, que era a base da lei. Mas a lei são 600 e poucas leis, né? Não é só 10, são 600 e poucas. E o povo tinha que seguir essas leis para que Deus continuasse habitando no meio deles. Senão Deus ia sair dali. Lembra? Foi o jeito que Deus achou. Não, eu consigo ficar ali no meio daquele povo se esse povo seguir a minha lei. E o povo nunca conseguia seguir a lei, né? E Deus levantando profetas tal, e esse povo não seguia na lei. Esse povo não seguia na lei. Aí o estupim para Deus foi quando o povo começou a profanar o templo. Aí o povo entrou no templo de Deus e começou a adorar deuses pagãos dentro do templo de Deus. O povo começou a sacrificar para deuses pagãos dentro do templo de Deus. O povo começou a levar estátuas para dentro do templo de Deus. Isso foi estupim para Deus. Aí Deus foi expulso. Deus nem saiu por vontade própria, Deus foi expulso por causa das abominações que estavam sendo ali, por causa do pecado que estava acontecendo ali. Então agora Deus falou, caramba, como que eu vou habitar no meio de um povo assim? Como? Como eu posso habitar no meio do meu povo? Eu criei uma tática, não deu certo. O povo não consegue obedecer a lei. O povo não consegue se arrepender dos seus pecados. O povo não muda. Como que eu vou conseguir habitar no meio desse povo? Então é que vem, né, a questão através da obra redentora de Cristo. Então eu vou dar para eles um espírito que vai ensinar eles a obediência. Um espírito que vai capacitar eles, que vai dar um novo coração a eles. Aí sim, eu posso habitar no meio do meu povo. Mas dessa vez eu vou habitar de uma forma diferente. Porque habitar em prédio não dá certo. Eu já vi que não dá certo. O que precisa ser mudado é o coração desse povo. Não adianta fazer um grande monumento. O problema não é o prédio, o problema é o coração. Né? E é isso que vem rodeando a Bíblia. Né? Precisa dar um novo coração, um novo coração, um novo coração. Então aqui, Deus diz, mas presta bem atenção, Ezequiel, nas leis que vão reger esse templo. Presta bem atenção nas instruções que eu vou dar para esse templo. Eu vou dizer para você quem é que pode estar nesse templo e quem é que não pode estar. Lembra? Estava tendo uma grande confusão. Qualquer um podia ir lá no templo de Deus em Jerusalém. Eles tinham colocado pagãos lá para trabalhar dentro do templo.
qualquer um. Aí Deus fala, não, peraí, nesse templo aqui não. Nesse templo não. Esse templo vai ser mais rigoroso. Não é qualquer um que vai poder entrar nesse templo. Esse templo vai ser mais cuidadoso. Então, no versículo 6, Deus diz, diga ao povo de Israel, diz aí Ezequiel para essa nação rebelde, que eu, Deus, estou dizendo que já chega das práticas detestáveis que eles cometeram. Eles não vão fazer mais. Eu não vou permitir mais que dentro do meu templo eles pratiquem as abominações dele. Isso acabou. Chegou ao fim. E realmente gente, né? O Espírito Santo está dentro de mim, né? O Espírito Santo está dentro de nós, né? Nós estamos aqui. Mas se a gente errar, se a gente profanar o Espírito Santo, ele vai embora. A casa fica vazia e os demônios voltam, né? É isso. Deus não permite mais que o templo dele seja profanado de novo. Não permite mais. E é isso que ele está falando aqui. Acabou. Acabou. A fiscalização agora vai ser maior. Acabou. Ninguém mais vai servir no meu templo profanando o meu templo. Ninguém mais vai profanar a minha glória. Ninguém mais vai me profanar. Ninguém vai mais me servir me profanando. Ninguém mais. A mim, ninguém mais vai fazer isso. A mim, ninguém engana. Então, aqui Deus começa a falar, Ezequiel, fala para esse povo que eles permitiram que estrangeiros, que pessoa que tem o coração incircunciso, você vê que Deus não está falando em circunciso de prepúcio, Deus está falando em circunciso de coração. Ele fala de prepúcio também aqui na frente, né, em circunciso de corpo, mas ele põe na frente o coração, porque é mais importante. Porque esse povo não tinha um coração disposto a servir. E estavam servindo. O coração era enganoso. Eles estavam querendo enganar quem ali servindo no templo, né? Vocês permitiram que esse povo entrasse lá no meu santuário para profanar. Aí vocês ficavam lá me servindo gordura, me servindo sangue, me profanando. Vocês quebraram a aliança por causa dessas práticas detestáveis que vocês fizeram. Em vez de vocês cuidarem das coisas sagradas do meu templo, vocês colocaram outras pessoas para fazer o serviço. Em vez de vocês mesmos praticarem o serviço com zelo, vocês colocaram pagãos ali dentro. Então Deus diz assim agora, nenhum estrangeiro incircunciso de coração poderá entrar novamente no meu santuário. Essa é a primeira pessoa que eu estou falando que não vai entrar. O incircunciso do coração. Não vai. Não vai ter acesso ao meu templo. O incircunciso de coração não é meu. Então você já vê, né? Então não vai fazer parte do meu templo incircunciso de coração. Nem mesmo os estrangeiros que vivem entre o povo de Israel. Não me importa, não me interessa se essa pessoa mora em Israel. Não me interessa se essa pessoa se julga uma pessoa do meu povo. Se ela tiver um coração incircunciso, ela não entrará no meu templo. Eu não tenho parte com ela. Versículo 10. Os levitas que se afastaram de mim quando Israel se desviou, e eles foram lá e seguiram ídolos, eu vi o que eles fizeram. E eles vão sofrer as consequências. Porque há uma responsabilidade pela culpa deles. Eu vou deixar eles continuarem trabalhando para mim. Mas a culpa que eles carregam vai ser cobrada. Eu vou cobrar deles. Mesmo assim, eu ainda vou deixar eles servirem no templo. Eu vou deixar eles servirem. Eles vão ser responsáveis pelos portões. Eles vão trabalhar no templo. Eles vão matar os animais para os holocaustos. E eles vão matar os outros animais para sacrifício. E eles vão servir. Mas porque eles serviram o povo diante de ídolos, e eles ajudaram o meu povo a cair em pecado, eu vou levantar a minha mão contra eles. Eu juro. E eles vão carregar a culpa que eles fizeram. Aqui, né, o julgamento deles é maior, né? Quanto maior a responsabilidade que tem,
maior é o julgamento de Deus sobre você. E é isso, né? Eles estavam ali como representantes de Deus. Eles estavam ali para servir a Deus. E eles serviram ídolos. Eles incentivaram o povo. Imagina, o povo de Deus vendo os levitas fazerem isso, eles falam, é certo, se os levitas estão fazendo. E é isso que Deus está falando. A responsabilidade deles era maior. E por isso eles vão ser julgados com mais severidade. Então diz no versículo 12, né? Mas porque serviram o povo diante dos seus ídolos e fizeram Israel cair em pecado, eu levantarei a minha mão, eu juro, contra eles. E eles vão carregar a culpa do que eles fizeram. Eles não vão poder se aproximar de mim mais. Os que eram sacerdotes não vão mais exercer o sacerdócio. Eles não vão mais poder tocar nas minhas coisas santíssimas. E assim eles vão carregar a vergonha por causa das coisas detestáveis que eles fizeram. Eu vou colocar eles para cuidar dos serviços do templo. E todo o templo e todo o trabalho que precisa ser feito ali agora, eles que vão fazer. Como vergonha. Não vão poder mais tocar nas coisas santas. Mas os sacerdotes, levitas descendentes de Zadok, eles permaneceram fiéis a mim. Eu vi. Quando o povo de Israel se afastou de mim, eles permaneceram fiéis a mim. Por isso, eles ainda vão poder se aproximar de mim para me servir. Eles vão estar diante de mim para oferecer gordura e sangue dos sacrifícios. Somente eles eu permito que intermediem entre o povo e mim. Eles sim vão entrar no meu santuário. Eles sim vão se aproximar da minha mesa para me servir. Eles sim. Os outros não. Engraçado, tem uma coisa que é interessante. Lá no Novo Testamento a gente vai ver dois tipos de sacerdotes. A gente vai ver os fariseus e a gente vai ver os saduceus. E os saduceus, né, eles eram rivais, eles eram inimigos, né? Um não ia com o outro. Os fariseus, eles serviam no templo, né? E os saduceus, eles diziam que era ilegítimo o trabalho dos fariseus. Porque os saduceus, eles reivindicavam ser descendentes de Zadok. Aí eles diziam que esse nome saduceus, né, derivava de Zadok. Então só eles, pela lei, por Deus, pelo que Ezequiel está falando aqui, só eles tinham o direito de servir no templo. E os fariseus não, né? Então, só por uma curiosidade, isso acontece lá no Novo Testamento, né? Aí então, no versículo 15 diz, né, que somente os descendentes de Zadok é que podiam servir. No versículo 16, eles vão entrar no meu templo, eles vão se aproximar da minha mesa e eles vão me servir. Aí no versículo 17, agora começa a falar sobre as regras para os sacerdotes. Quando a descendência de Zadok for me servir, entrar no templo para me servir, né, eles vão entrar pelo pátio interno, eles vão ter que vestir uma roupa de linho, uma roupa diferente. Eles não vão usar roupa de lã, enquanto eles estiverem servindo lá no pátio interno ou dentro do templo. Então, toda vez que eles forem me servir, eles vão ter que pôr uma roupa de linho, uma roupa leve. Eles vão ter que usar um turbante de linho na cabeça, um turbante leve também, e uma roupa de linho sobre o corpo, né? Por quê? Para que eles não suem, né? Porque se a roupa ficasse suada, ia dar a impressão de esforço humano. E não tinha que demonstrar esforço humano, né? Então eles tinham que servir sem ficar aquela demonstração de suor, eu tô fazendo um esforço muito grande humano, né? Não. Então eles iam usar uma roupa bem leve para não suar. No versículo 19, quando saírem para o pátio externo, onde o povo está, eles não vão poder sair com essa roupa que me serviram. Eles vão tirar essa roupa, vão deixar essa roupa guardada nas salas sagradas e eles vão sair com outras roupas, para que eles não transmitam a minha santidade ao povo, através das roupas sagradas que eles vão estar. Você vê que há um esforço muito grande de Deus. Ele não quer mais que o santo se confunda com o profano. Deus não quer mais misturar o santo com o profano, porque o povo fez isso por muito tempo. Então Deus quer deixar bem claro que há diferença, né? Então Deus vai fazer essa distinção. Aí no versículo 20 diz, e outra,
esses sacerdotes não vão raspar completamente a cabeça. E também não vão deixar o cabelo crescer demais. Eles vão manter o cabelo bem aparado. Por quê? Porque os pagãos é que faziam isso. Ou os pagãos raspavam demais a cabeça para servir os deuses pagãos, ou eles deixavam o cabelo comprido demais para servir os deuses pagãos. Então, para esses sacerdotes não serem confundidos com os sacerdotes pagãos das religiões pagãs, eles seriam diferenciados, né? Então, eles teriam o cabelo bem aparado, para não serem confundidos, né? Nenhum sacerdote vai beber vinho antes de entrar no pátio eterno, né? Então, assim, eles podiam beber vinho lá fora, entendeu? Pode beber vinho lá fora. Mas em serviço, não. É como um médico, imagina, você vai confiar num médico que vai te operar e o médico tá embriagado. O médico, você ia aceitar que o médico te operasse e ele bebesse uma tacinha de vinho, né? É a mesma coisa. Vai servir a Deus, você não pode beber. Versículo 22. Eles não poderão casar com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, mas eles podem se casar com uma virgem do povo ou com uma viúva de outro sacerdote, né? Aqui aumenta, lá na Aliança da Lei não podia casar com viúva de outro sacerdote, só podia se casar com virgem, né? Mas agora pode se casar com uma viúva de outro sacerdote, não uma viúva comum do povo, tem que ser viúva de outro sacerdote. Versículo 23. Aqui diz o que eles devem fazer. O que os sacerdotes farão? Eles deverão ensinar ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que é profano. Entre o que é santo e o que é comum. Eles vão mostrar para o povo o que é a diferença entre o puro e o impuro. Você vê que eles devem ensinar o povo, né? Então essa é a função deles, ensinar o que é certo e o que é errado. Ensinar o que é santo e o que não é. O que é de Deus e o que não é. Quando tiver alguma disputa, eles vão ser juízes. Eles devem ser justos. Eles devem conhecer tão bem a lei. Eles devem conhecer tão bem Deus, ao ponto de julgar o que é certo e o que é errado. Se alguém estiver brigando entre o povo, eles têm a capacidade de ser juízes. Tá tendo confusão entre duas pessoas ali? Eu sou sacerdote, então eu teria o dever, eu deveria saber, né, o que é certo e o que é errado. Então eu tenho a capacidade de julgar ali quem tá certo e quem tá errado, e o que é o que, e definir ali o negócio. E é isso que está dizendo aqui. Eles vão guardar as minhas leis, vão guardar os meus estatutos, as minhas instruções. Em todas as festas, eles vão guardar. Eles não vão esquecer porque é festa. Não é porque eles estão numa festa que eles vão esquecer os meus estatutos e vão sair de linha. E eles vão santificar os meus sábados. Eles vão me honrar nos meus sábados. Eles vão me glorificar nos meus sábados. A gente lembra que o povo de Judá, no dia de sábado, né? Porque sábado era o quê? Sábado era um dia, né, de louvar a Deus e entender que em Deus há descanso, né? Era essa a questão, que você consegue encontrar um descanso em Deus, né? Deus não libertou eles do Egito para serem escravos, libertou eles do Egito para eles terem paz, para eles terem descanso. E era isso, eles deviam no sábado lembrar tudo que Deus fez por eles e entender que em Deus há descanso. Porque quando eles eram escravos, eles não tinham descanso. Mas em Deus há descanso. E o que começou a acontecer lá, na época antes do cativeiro agora babilônico, eles no sábado queimavam os filhos vivos para Baal. No sábado, eles ficavam ofertando para os ídolos. Né? Então no sábado eles ficavam fazendo bolo, ofertando. E aqui Deus está falando, não. Agora vão santificar os meus sábados. O sacerdote, né, quem é que pode entrar aí no meu templo? O sacerdote não deve se aproximar de nenhum morto, para que ele não seja impuro. Ele somente pode se aproximar de algum morto se for o pai dele, se for a mãe dele, se for um filho, uma filha, se for um irmão, ou se for uma irmã solteira. Depois de se purificar,
o sacerdote ele deve esperar 7 dias para começar a trabalhar. E no dia em que entrar novamente no pátio interno para servir no santuário, antes de servir, ele deve oferecer uma oferta pelo pecado dele, para se purificar. Então, ó, ele se contaminou tocando na irmã que morreu. Fica 7 dias se purificando, né? E depois de 7 dias de purificação... Não, ele deve se purificar e depois esperar 7 dias depois que purificou. Depois que ele purificou, ele ainda vai lá ofertar pelo pecado dele. Aí depois de ter purificado, ainda oferta. E depois que ele ofertou pelo pecado dele, que ele se purificou, aí que ele começa a trabalhar. Aí no versículo 28 agora vai falar sobre a herança dos sacerdotes. Esta vai ser a herança deles. Eu, Deus, sou o maior bem deles. Né? E é isso, né? É isso que Deus está falando. Foram chamados ao sacerdócio, não é para ganhar dinheiro. Foram chamados ao sacerdócio, não foi para ficar rico. Foi chamado ao sacerdócio, não foi para ficar milionário. Foi chamado ao sacerdócio, não foi para ter bens. Foi chamado ao sacerdócio porque eu sou o maior bem de vocês. E hoje todos nós somos chamados ao sacerdócio através de Cristo. Todos nós somos sacerdotes de Deus através de Cristo. E nós somos chamados ao sacerdócio, que é ensinar a lei de Deus. Não é pra gente ficar rico. Não é pra gente ter mais bens. Mas é porque Deus é o nosso maior bem. E a gente tem que ter isso em mente. E é isso que Deus está falando aqui. Eu vou ser a herança deles. Eu não vou dar propriedade nenhuma para eles. Porque eu basto. Eu sou a herança deles. E eles vão poder comer. Eles vão poder comer comigo. Tudo que é meu é deles. Mas eles não devem trabalhar por causa disso. Mas tudo que é meu é deles. E eles vão comer das ofertas de cereais que eu recebi. Vão comer das ofertas de pecado que eu recebi. Das ofertas de culpa. Tudo o que for consagrado em Israel a mim será deles. Tudo que é meu é deles. Por isso é que eles não têm herança. Sabe o que eu lembro aqui, gente? Engraçado, né? Eu lembrei agora daquela história do filho pródigo. Né? Do filho pródigo, parece isso. Né? Quando o filho vai, sai, gasta toda a herança, né? E quando ele volta, o pai faz uma grande festa, um grande banquete. E o filho que estava ali do lado do pai fala, caramba, pai, eu tô aqui, trabalho todo dia, faço de tudo, o senhor nunca fez nada, nunca me deu nada. Ele, mas meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho é seu. E é nesse sentido, né? Os sacerdotes não têm nenhuma promessa de Deus, de que Deus vai dar bens, de que vai dar... Porque tudo que é de Deus é deles. Se Deus é o dono de tudo e tudo que é de Deus é deles. Né? Então, mas eles não devem trabalhar pensando em lucrar. Porque a herança deles é Deus. Então aqui diz, né, no versículo 30. O melhor dos primeiros frutos de toda a colheita e de todas as ofertas especiais eu dou a vocês, meus sacerdotes. Eu também dou para vocês a primeira porção da massa preparada, para que sobre comida na casa de vocês, para que nunca falte nada. Vocês não devem comer nenhum animal morto, que foi encontrado morto, nem nenhum animal que tenha sido despedaçado por outro animal, seja ave ou seja outro animal. Né? Uau, caramba. Vocês estão sendo chamados no sacerdócio, mas eu garanto, nada vai faltar. Mas entendam, eu sou a herança de vocês. Eu sou o maior patrimônio de vocês. Não me sirvam buscando o enriquecimento. Porque eu sou a herança de vocês. Mas eu prometo que tudo que é meu é seu. Eu vou dividir tudo. Caramba, mas não é buscar ele por isso, né? Por enriquecer. Legal, né, gente? Glória a Deus, amém. Então, gente, a gente vai terminar aqui a aula hoje, viu? Glória a Deus, amém. Na segunda-feira a gente vai falar sobre Ezequiel 45, né? E a gente vai terminar o livro de Ezequiel semana que vem.
né? Porque semana que vem a gente vai falar sobre Ezequiel 45, 46, 47, 48, termina Ezequiel. Então, semana que vem a gente vai terminar Ezequiel. Glória a Deus, com a graça de Deus, em nome de Jesus. A gente vai terminar mais um livro. Nossa, nem acredito, graças a Deus. Então, semana que vem a gente vai finalizar Ezequiel. E acho que semana que vem ou a próxima a gente já vai falar aí sobre Daniel, né? A gente vai voltar para Daniel lá, capítulo 4, ver Nabucodonosor que vai ficar doidão lá. Aí a gente vai ver isso, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram e eu vou perguntar no Meet se o José, a Luciene tem alguma dúvida.